Boa noite, senhoras e senhores. Hoje você que está aí do outro lado quer saber tudo sobre Covid-19, mas é na cidade de Belo Horizonte? É conosco hoje, é comigo e com o Dr. Marcelo. Vocês que estão aí nos assistindo, se prepare, porque hoje é uma noite que nós vamos dar todas as dicas, todas as informações sobre o Covid-19 em Belo Horizonte. Vou fazer 5 perguntas para o Dr. Marcelo e ele vai falar tudo pra gente. E o Dr. Marcelo, a gente está na linha de frente. Então ele sabe direitinho do que ele está falando, ok? Mas antes eu tenho que falar dos meus parceiros. Quem me segue aí sabe que sempre, quando a gente começa o programa, a gente tem que falar dos nossos parceiros. Eu já vou começar aqui falando, ó, da nossa amiga Quinquinha Shoes. Isso mesmo. Quinquinha Shoes, gente, é uma loja virtual e também que breve ela vai voltar a ser presencial. Mas hoje você consegue comprar no Instagram e também no WhatsApp da Quinquinha Shoes. Se você quer uma bota para sua esposa, se você quer uma rasteirinha, se você quer um tênis feminino, é Quinquinha Shoes, gente. Não perde mais tempo. Vá lá no Instagram, é Quinquinha Shoes, chama no direct, ou você vai poder também chamar no WhatsApp. É isso mesmo, não? É o WhatsApp mesmo. Olha lá, o WhatsApp acabou de aparecer aí, ó. 99 118 73 20. É só chamar. Lá tem os melhores modelos de bota, sandália, tênis e muito mais para você. Mas lembrando, gente, é moda feminina, ok? Vamos falar de mais um parceiro nosso? Vamos lá? Vamos falar agora da Coisa de Lisa. Gente, Coisa de Lisa tem tudo importado e é diretamente dos Estados Unidos, então é de melhor qualidade. Eu indico, eu falo com você, não perde mais tempo. A loja da Coisa de Lisa fica aberta de segunda a sábado, segunda a sexta, um horário diferenciado, 9 às 18, e no sábado, de 9 às 12 horas. Mas tem tudo, gente. Daniel, eu não quero ir na loja, como é que eu faço? Chama no Instagram, poxa, vai lá no Instagram, olha o Instagram aí, Coisa de Lisa. Daniel, eu não tenho Instagram, eu vi essa propaganda sua em algum lugar. Posso chamar no WhatsApp? Pode, 99 299 0738. Repetindo, 99299 0738. Gente, Coisa de Lisa tem as melhores bonecas, bonequinha LOL, tem tudo. E roupinha também de 0 a 14 anos. Então não perde mais tempo, vai lá na Coisa de Lisa, ok? Vamos falar de mais um? Vamos falar do Cantinho do Milho. Cantinho do Milho ontem teve o sorteio, gente. A Lília ganhou, tá? Mas o Cantinho do Milho, gente, tem as melhores coisas gostosas da vida. Tem milho, tem bolo de milho, tem mingau, tem pamonha, tem biscoito caseiro, tem tudo. Olha que pamonha! Quando eu pareço essa imagem, me dá uma água na boca que eu vou falar com você. Eu não resisto. Daniel, mas eu quero um bolinho de milho desse. Eu não sei como que eu vou fazer. Eu vou falar com você, ó, mingau borbulhando aí. É só ligar nesse telefone aí, ó. 97532 5492. Ou chamar no Instagram cantinho.do.milho.bh. Isso mesmo, gente. Tem os melhores biscoitos, tem queijinho, tem pé de moleque, tem cocada. Tudo diretamente da roça, então não perde mais tempo, ok? Vamos para mais um aqui, vamos falar do MC Motocouros. Gente, o MC Motocouros tem tudo que vem do couro. Bolsa, jaqueta, calça, tem um protetor lá de pescoço para quem é motociclista, acabou de aparecer, sensacional, sempre eu falo dele. E se você quer uma máscara personalizada com sua foto, com seu time, com sua religião, com seu filho, com sua esposa, com tudo, o MC Motocouros faz, gente. É só chamar no Instagram MC Motocouros ou chamar no Zap 99870 7814. Dado todos os recados, agora eu já vou chamar aqui o Dr. Marcelo. Mas antes, deixa eu só mandar um alô pra galera que já entrou aqui com a gente aqui. Eu já vi algumas pessoas aqui. Rapidinho, Ana da Amistad tá aí com a gente, sempre na assessoria. Gente, quando eu não falo o seu nome aqui, ela responde pra você aí, beleza? AC Motos Pampulha tá aí com a gente. Mary Pop, os melhores doces. Realmente, gente, entra no Instagram que tem os melhores doces, é saboroso demais. Bolo, e lá tem bolo sem açúcar, tá? Eu sei porque eu conheço. Eza tá aí com a gente, Denis Rafael, um beijo pra ele. Drica e Cláudio. Mais alguém, assessoria? Não, beleza. Já eu dou mais recado aí, tá, pessoal? Enquanto isso, eu já vou avisar aqui mais uma vez a galera que tá entrando aí. Tudo sobre Covid-19 em Belo Horizonte com o Dr. Marcelo. Isso mesmo, ele é um Dr. Marcelo Lopes, especialista em gestão de saúde. Eu já vou trazer ele aqui para a gente já começar a conversar com ele, para a gente não perder mais tempo, que são 5 perguntinhas, ok? Deixa eu trazer o Dr. Marcelo aqui. Cadê, Denis? Aqui, Dr. Marcelo. Não, alguém deixou o bolo queimar.
Ah, cheirou aqui, viu, gente? Cheirou aqui na live. Eu moro num prédio, né? O bolo cheirou, queimou, viu? Boa noite, doutor Marcelo. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Daniel. Quanto tempo que a gente não se fala, né? A gente estava se falando muito no início do ano, depois a gente deu uma afastada aí, né? Verdade. Estamos Mas o que voltando. acontece? Eu quis trazer o doutor Marcelo aqui, gente, porque foi até bom ele ter falado isso. A gente estava se falando muito, desde dezembro a gente vem se falando, né, doutor? Sobre o Isso. Covid, e por isso que eu quis esperar esse tempo todo, porque hoje ele vai falar muita coisa sobre o Covid. Doutor Marcelo, gente, ele é especialista em várias áreas médicas, tá? Esse homem, ele é fera demais. Mas hoje nós vamos falar de Covid. E ele já tinha me dado uma entrevista em dezembro sobre o Covid, me deu uma em janeiro, me deu uma em fevereiro e falando tudo. Então é só vocês procurar no Instagram as entrevistas do Dr. Marcelo, que vocês vão ver que ele vem falando sobre o Covid, cada coisa, e ele tinha dito, eu não vou esquecer disso, Daniel, nós não estávamos preparados para uma pandemia desse tipo. Isso foi falado, ó, tempos atrás, né, doutor? Na verdade, Daniel, foi em outubro que nós começamos a conversar e eu não tinha falado Sim, propriamente do Covid, né? Eu estava falando que a gente não estava preparado para uma pandemia, para uma situação de catástrofe. Depois, em dezembro, eu acho que nós fizemos mais um alerta, que eu falei que se acontecesse qualquer sim, coisa de magnitude na saúde, a gente ia passar aperto. E você foi a primeira pessoa que conversou em Belo Horizonte, seu site de primeira mão foi falar de Covid. Quase ninguém estava falando de Covid. Logo ali perto do foi mesmo. carnaval. E aí o pessoal, a nossa primeira conversa que nós tivemos, que o governo brasileiro estava trazendo o pessoal da China, falou assim, olha, eu não acho isso muito bom. E aí, isso aqui a gente não conhece a doença direito. Lembra disso? Lembro direitinho. E você ainda falou comigo assim, Daniel, nós não estamos preparados. Eu perguntei, a última pergunta, se eu fugir aqui, mas eu estou lembrado, isso é uma gripe, doutor? O que seria isso? O senhor falou comigo assim, Daniel, é uma gripe, mas porém diferente, muito preocupante. Eu lembro bem disso. Gente, o doutor Marcelo, ele é um grande médico, entendeu? Ele é um grande especialista. E eu vou falar com vocês. Vocês estão nos assistindo aí, não saia daí, que eu sei que vocês depois acompanham no feed, mas comente sobre o Covid. São 5 perguntinhas para ele hoje e eu vou falar com vocês. É coisa muito interessante. E já para abrir, doutor, uma coisa que eu já queria te perguntar de cara, está faltando medicamentos para paciente do Covid-19 em Belo Horizonte? Bom, Daniel, a falta de medicamento é um acontecimento mundial, né? A gente está vendo que a situação é pandêmica. E, infelizmente, já estamos com os estoques no limite, né? Já faltam alguns tipos de medicações. Estamos fazendo alguns tipos de substituição em alguns medicamentos que ajudam até o tratamento, mas realmente ainda a gente vê que a falta vai estourar a qualquer momento. Apesar, Daniel, que por mais que seja uma falta mundial, eu acho que teve uma falha muito grande, isso eu posso falar com propriedade agora, uma falha muito grande das pessoas que estavam organizando isso. Porque lá em fevereiro, lá em novembro, em março, a gente já via que a Itália estava bombando, a Europa estava bombando, e que eles estavam usando essas medicações de larga escala. E com a dificuldade falando a respeito de ventilação mecânica. E que precisava comprar ventiladores mecânicos. E aí foi um desespero de todo mundo sair comprando ventilador mecânico no mundo inteiro. Aqui não foi diferente. Então se gastou fortunas comprando ventiladores mecânicos muito acima da média, porque o mercado nos fez isso, né? Então ventiladores mecânicos que custavam 50, 60 mil estavam sendo vendidos a 200 mil reais. E não falo de superfaturamento, não, porque a gente sabe que tem um superfaturamento, que a gente sabe que o Brasil tem um monte de corrupção, mas no real mesmo. Se você quisesse comprar um ventilador muito efetivo, você tinha que pagar um preço muito caro. Então, compraram esse ventilador de 150 mil, de 200 mil reais, mas esqueceram de pensar como que eu ia manter esse paciente na ventilação mecânica. Já que para o paciente estar na ventilação mecânica, ele tem que estar totalmente entregue, ele tem que estar dormindo, né? Vocês veem na mídia falando muito aí, a gente coloca o paciente em coma induzido, para a gente controlar o paciente. E a falta desses medicamentos, não consigo fazer isso e pode acarretar em uma gravidade muito maior e levar esse paciente à morte. As indústrias farmacêuticas no Brasil falaram que estava faltando sal, ou seja, a matéria-prima para poder fazer alguns medicamentos. Para você ter ideia, em alguns lugares do Brasil estava faltando paracetamol.
né? E começou a faltar também antibióticos. Nós tivemos que trocar vários tipos de antibióticos até chegar ao número de antibióticos exato. O secretário de Saúde de Belo Horizonte deu uma declaração falando que tem estoque para mais 15 dias, então tem que dar um jeito de chegar a medicação dentro desse período, senão a situação vai ficar pior do que a gente está vendo aí no cenário de hoje aí. Então a gente precisa dar esse alerta e que, infelizmente, os medicamentos estão ficando escassos e por uma falta de planejamento. Tem uma falta mundial? Tem. Mas se lá em fevereiro ou março tivesse pensado nisso, talvez não estaremos passando esse apuro que nós vamos passar agora esses dias. Muito bom, doutor. Tá vendo, gente? É que eu falo com vocês. Por isso que eu gosto de trazer pessoas aqui entendidas do assunto. O doutor Marcelo falou uma coisa aqui que eu estava mostrando as imagens ali e eu lembrei. Eu fui um dos primeiros a falar de Covid em Belo Horizonte. Gravei programa e fui falando disso aí, juntamente com o meu grande médico aqui do meu lado. E eu lembro da ocasião que eu estava com o joelho daquele tamanho, né, doutor? Eu fui até a sua casa com o joelho machucado. Nós abordamos esse assunto. Doutor, tenho mais uma pergunta para você. Eu queria saber, porque todo mundo tem um tanto de dificuldade, né? Como é que montam um CTI, como que montam uma UTI? E eu queria saber quais são os aparelhos, as pessoas que estão preparadas para a gente montar uma UTI hoje ou montar um CTI hoje. Me fala o que seria necessário para isso. Tem se conversado muito em abertura de novos leitos no país. A gente sabe que para montar um leito de CTI, tem uma coisa muito burocrática, eu preciso de fazer um processo muito longo até conseguir a liberação desse leito. Porém, como nós estamos em época de pandemia e a questão de falta de leitos, nós temos que abrir o leito o mais rápido possível e verbas necessárias para tal. Só que abrir um CTI não é simplesmente assim, separei um canto do hospital, coloquei uma cama e um monitor. Não é simples. Eu preciso... Vamos falar primeiro, vamos separar em duas partes. Vamos falar dos equipamentos primeiro, depois vamos falar das pessoas que trabalham para poder manter esse leito de terapia intensiva. Um leito de CTI, eu preciso ter uma cama específica, uma cama que ela tem que ter uma ascensão melhor que a cama de enfermaria, às vezes. Eu preciso ter uma posição que a gente chama de Foley, semi-Foley, elevar ou abaixar mais essa cama. Essa cama tem que ter um colchão específico de viscoelástico, porque o paciente fica numa posição em decúbito dorsal 10, 15, 20 dias. E ele, nessa posição, acaba tendo um sofrimento na pele dele e a pessoa pode apresentar escaras. Então, eu preciso ter esse colchão viscoelástico ou um colchão pneumático. E se eu não tiver nada disso, desses colchões que às vezes é mais difícil de achar e são caríssimos, em torno de 10, 20, 30 mil reais só o colchão, eu posso fazer uma tempara nesse colchão e colocar um colchão caixa de ovo, que a gente chama de piramidal. Ele ameniza um pouco essas escaras. E quando isso acontece, eu preciso fazer mudanças de decúbito, né? De tanto tempo eu tenho que virar o paciente de lado, para o outro lado. E outra coisa que muitas vezes tem ocorrido agora nos pacientes de coronavírus é eu ter que fazer o paciente deitar de barriga para baixo, em posição de ventre, a gente chama isso de posição de prona, que também é complexo. E se eu não tiver um colchão adequado e não tiver coxins adequado, a chance desse paciente abrir ferida e escara aumenta muito mais. Além disso, eu preciso de um monitor multiparâmetro. Esse monitor multiparâmetro, além de medir pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura e oximetria, para me ver a quantidade de oxigênio que esse paciente está recebendo no organismo e podendo fazer as trocas gasosas mais competentes, né, para que o paciente não perca nenhum tipo de complexidade maior. Então, eu preciso ter essa monitorização. Além disso, esse monitor, ele faz uma coisa que a gente chama de pressão invasiva. Eu preciso ter uma pressão invasiva. Nessa pressão invasiva, eu tenho que colocar um catéter especial dentro da artéria do paciente. E aí eu coloco um balonete, coloco uma bomba pressórica até chegar nesse monitor. E isso não é uma coisa simples, não é uma coisa barata, não é todo monitor que tem isso. É preconizado também, todo paciente que tem entubado, esse monitor ter capnografia. Só para você ter ideia, Daniel, um monitor desse custa em torno de 20 mil reais. Para mim colocar um modo de capnografia, é mais 6 mil reais. Então são monitores que custam de 25 a 30 mil cada monitor. Eu preciso de bombas de fusão. Nessa foto que mostrei agora ao lado aí, mostrando a pilha verde ali, são as bombas de fusão contínua. São os medicamentos que o paciente vai ter que usar
de forma contínua mesmo. A palavra já indica isso, que eu não posso deixar nenhum segundo sem o paciente receber aquele tipo de medicamento. Que, igual a gente falou agora, a falta de medicações para manter o paciente entubado, com a pressão adequada. Então, eu preciso muito que eu tenha essas bombas de fusões fazendo isso. E muitas vezes o paciente usa 5, 6, 7, 8 bombas de fusão. Além de eu ter a bomba de fusão da alimentação. Eu tenho a bomba de fusão de medicamento e a bomba de fusão de alimento. E isso também são bombas específicas e diferenciadas uma da outra. Existem até bombas que fazem as duas coisas, mas é complexo a gente fazer isso, que pode ocorrer erros. E às vezes a gente colocar, o que eu falo, a gente, assim, nós profissionais de saúde, pode sim cometer erro e a família não vai ser desse erro nunca. Então é bom, adequado sempre ter bombas de fusões diferentes. E o grande principal assunto do momento é a questão do ventilador mecânico. O ventilador mecânico, ele tem que ser um ventilador mecânico com muita acurácia. É claro que nesse momento, o que eu tiver para ventilar o meu paciente está adequado. O que eu não posso deixar é não ventilar. Mas igual essa foto mostrou que chega aí agora, é um ventilador mecânico microprocessado, na qual eu consigo fazer a ventilação dele a pressão, a volume e a tempo, e eu consigo, de acordo com as curvas que ele me dá naquele monitor ali do próprio ventilador, eu consigo melhorar a acurácia ventilatória desse paciente. Principalmente quando eu coloco o paciente em prona, que eu falei, o decúbito ventral. Eu preciso de um ventilador de muita qualidade. Bom, a princípio é isso. Além de eu ter um leito que teoricamente isolado, né? Ele teria que ser cabines, seria melhor. Na pandemia a gente vê leitos abertos, mas o ideal é que pudesse ter cabines para poder atender pacientes individualmente. Bom, além disso, então vou passar para a equipe, né? A equipe não é uma equipe simples. Só de médico, para você ter ideia, às vezes, Daniel, eu preciso de 8 tipos de médicos. Não é só a quantidade de médico, não. Eu tenho que ter um médico coordenador. Esse médico coordenador ele tem que ser cadastrado e tem que ter o título pela AMIB, pela Associação Brasileira de Medicina Intensiva. Eu tenho que ter o horizontal, que é um médico que passa todos os dias. A gente tem essa palavra nova aí, horizontal, porque horizontal ele vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E o plantonista ele vai toda segunda. Então, o plantonista ele não tem uma continuidade do atendimento, mesmo que ele tenha uma qualidade técnica muito boa. Eu preciso ter um médico que passa diariamente. E, normalmente, eu preciso de 2 horizontais, no mínimo. Eu preciso do médico plantonista, que é o cara que vai estar conduzindo o dia a dia desse paciente, né? Cada dia é um plantonista e cada plantão de 12 horas é um plantonista. Eu preciso do médico infectologista. Imagina só, nós estamos numa pandemia infecciosa. Eu tenho que ter esse médico infectologista para tomar conta da situação. Não que o médico que está lá na ponta não sabe qual é o antibiótico, mas ele estuda qual é o melhor espectro. A gente faz exames específicos, tipo de qual a bactéria está crescendo, e com isso ele faz esse apanhado e conversa junto com a equipe qual vai ser o melhor tratamento dele nesse sentido. Se esses pacientes evoluírem, infelizmente, para o insuficiência renal, eu vou precisar de um nefrologista. Alguns pacientes, eles evoluem com barotraumas por causa da ventilação mecânica, ele faz um derrame pleural dentro do pulmão muito intenso, então às vezes eu preciso de um cirurgião torácico para poder fazer uma drenagem de tórax. Eu preciso, às vezes, também de cirurgia vascular, se eu tiver que secar algum tipo de artéria específica nesse paciente. Então, você vê a complexidade que é só da equipe médica. Depois, a equipe de enfermagem. Eu preciso do coordenador de enfermagem e depois eu preciso do enfermeiro assistencial. É aquele que vai estar diretamente ligado ao lado do paciente. Eu preciso dos técnicos de enfermagem. É preconizado 2 técnicos por leito. Você imagina, então, 10 leitos, eu tenho que ter no mínimo 5 técnicos por plantão. E lembrando que o técnico de enfermagem é aquele braçal, né? Aquele que está ali pegando o chifre do boi e ele sofre muito, né? Então, só 5 não dá. Às vezes eu tenho que ter 6 para aliviar. Porque às vezes eu tenho que virar o paciente é pesado, o paciente é obeso. Toda hora eu tenho que monitorar, anotar, aferir, medicar. Então, não é um trabalho fácil do técnico de enfermagem e o supervisor tem que estar do lado para acompanhar isso. Um outro profissional que é de extrema importância é a questão do fisioterapeuta. É o fisioterapeuta especialista em ventilação mecânica e que também saiba fazer reabilitação. Eu tenho que movimentar esse paciente, porque esse paciente parado no leito, ele corre o risco de fazer embolia, tromboembolismo. Só, por si só, a doença do Covid, ele faz distúrbio de coagulação. Ele ativa cadeias diferentes para coagulação. Então, o paciente pode evoluir com tromboses. Vários tipos de trombose. Então, trombose no pulmão, no coração e cerebral. Como essa semana teve muito destaque aí do jornalista que faleceu agora, o cara jovem, que teve uma trombose cerebral. Porque a doença faz esses fatores tromboembólicos. E se eu tiver a equipe de fisioterapia trabalhando junto, eu consigo diminuir isso.
que além de ela trabalhar a fisioterapia respiratória, mesmo o paciente entubado, ela vai fazer exercícios com esse paciente. E aí eu consigo diminuir também esses fatores trombembólicos. Eu tenho que ter um nutricionista. Às vezes eu também preciso do médico nutrólogo, mas um nutricionista no dia a dia, que vai estar acompanhando tanto o ganho de peso, perda de peso, o tipo de alimentação. Eu preciso do psicólogo. O psicólogo tanto para o paciente, às vezes, que não está entubado, mas também para acompanhar, dar um suporte familiar. Eu preciso do terapeuta ocupacional. Gente, imagina só uma profissão que quase não é tão lembrada, é o TO, o terapeuta ocupacional. Porque muitos desses pacientes que estão em isolamento, eles estão trancados, eles estão presos. Porque quando o paciente está internado, recebe visitas de familiares, amigos e tudo mais. Agora ele está isolado do mundo. Então o terapeuta ocupacional vai tentar fazer com que ele tenha uma ocupação melhor para ele não ficar muito mais ansioso e além de fazer o contato direto, um link com a família, né? Um dos locais que eu trabalho, a gente tem tablets que o terapeuta ocupacional faz o contato e comunicação com a família o tempo inteiro. Isso ajuda muito a recuperação desse paciente. Não esquecendo do assistente social, que na hora que esse paciente vai para casa, ele faz saber como é que está a família, ele vai pesquisar se tem algumas outras pessoas que também podem estar com sintomas, ele vai saber como é que é o meio, se esse paciente tem condição também de ser atendido e continuar o tratamento dele em casa. Então, é de extremo importante dele. E você vê a quantidade de pessoas que eu falei que trabalham diretamente, fora o pessoal da administração, né? As secretárias, o pessoal que mexe com recepção, o pessoal que mexe com futuramento. Então, é uma equipe muito grande e muito complexo a formação do CTI. Desculpa ter falado muito rápido, Daniel, porque eu tinha que falar muita informação ao mesmo tempo. Tomara que todo mundo tenha captado. Não, doutor, eu tô aqui caladinho. Você sabe por quê? Sabe que eu fiz essa pergunta para você? Porque é o seguinte, nós aqui de lá de cá, a gente não tem noção como que é complexo se criar um CTI ou se criar uma UTI. O tanto de pessoas que envolvem nisso. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque a próxima pergunta que vai vir agora é justamente, tipo, junto com essa que eu fiz anteriormente. Mas antes, deixa você tomar uma aguinha, deixa eu só mandar um recado de alô aqui, que a galera tá entrando aqui em massa. Tá aí, o Aislan tá aí com a gente, a Tânia, o Jô tá aí com a gente, Denise, Fredão, um beijo para ele, Vanessa e Adriano Marquesani, um beijo para eles, Mimi tá aí com a gente, Xandão, Flavinha, Valéria, Oliveira, Gabizinha, Bruno, Andrezinho, Remediar tá aí com a gente, Márcia Leles, Simone, Vivi, Shirley, Edwin, Carol, Rosinha Rezende e Cantinho do Milho. Pronto, enquanto isso, o doutor tá ali tomando uma aguinha, gente. Nós já vamos para mais uma pergunta para ele. E hoje, gente, nós estamos falando tudo sobre Covid em BH, tá? Só daqui, por quê? Porque o doutor Marcelo é um especialista em gestão de saúde e ele está na linha de frente e ele está tratando a galera que realmente está com Covid. Por que eu comecei nessa pergunta com você, doutor, e não te cortei nenhuma, porque eu quero que a galera entenda como que é difícil fazer uma UTI, como que é difícil fazer um CTI, quantas pessoas que estão envolvidas nesse processo, que as pessoas acham que é só um médico, na verdade não é, são muita gente nisso aí. E a próxima pergunta é justamente junto com a anterior. A pergunta é, por que fazer hospital de campanha e não fazer hospitais realmente? Essa é a pergunta que eu queria trazer para você agora. Fantástico. Daniel, olha para você ver uma coisa, né? O hospital de campanha, quando a gente pensa em criar ou abrir esse hospital de campanha, a gente tem que pensar... Desculpa aqui só um pouquinho, porque minha bateria está acabando, gente. Deixa eu só colocar aqui. Não, beleza. Põe para recarregar aí, doutor. Coloquei aqui agora. Bom, então, quando eu estou numa questão de pandemia, eu tenho que ver que eu tenho que desafogar o que está acontecendo de oficial de uma maneira mais rápida e urgente. Então, eu consigo montar um hospital de campanha, em 15, 20 dias. Vocês viram que esse hospital da Gameleira foi montado em cerca de 25 dias. Então, eu consigo agilizar isso para poder desafogar a rede pública que está superlotada e sucateada. O ideal seria realmente ter os hospitais prontos. Em 2008, o governo do estado de Minas Gerais, ele criou uma forma diferente de distribuir a saúde em Minas. Ele criou o plano diretor com 13 macro-regiões e cada macro-região desse teria o seu hospital regional. E as obras começaram em 2010. Porém, 2 ou 3 hospitais só que foram entregues. Se eu não me engano, foi o Hospital Regional de Uberaba, que também não está totalmente pronto,
e me fugiu a cabeça qual outra aqui. Fora que nós temos hoje 8 hospitais semi-prontos. Hospitais com terapia intensiva, com local para cirurgia cardiovascular, que é a região de Divinópolis, Montes Claros, que nem saiu do papel, Teófilo Otoni, que está com o hospital 60%, 70% pronto, a parte lá de Patos de Minas, também com o hospital regional, Juiz de Fora, com o hospital praticamente 60% pronto. Então a gente sabe da complexidade e a demora para montar esses hospitais. Se a gente tivesse esses hospitais prontos, talvez não precisaríamos do hospital de campanha. Mas agora a situação é caótica. Eu estou com as UPAs completamente lotadas. Teve uns dias atrás aí que a UPA do Barreiro tinha pacientes com menos de 10 centímetros de um do outro, completamente subhumano. Então eu teria que desafogar todas as portas de urgências, eu tinha que separar o joio do trigo, ou seja, todo mundo que é suspeito de Covid eu tinha que tirar dos grandes hospitais e levar para o hospital de campanha. E aí, nesse hospital de campanha, eu ia monitorar esse paciente, se ele estava evoluindo com um lado bom ou para o lado ruim. Perdão. O lado ruim provavelmente precisaria de uma terapia intensiva. E aí eu ia sinalizar quais os hospitais que iriam para lá. Um minutinho, gente. Perdão, pigarro aqui. Então, a situação nossa agora é ter um hospital de campanha para poder desafogar os hospitais, porque está crescendo, Daniel, uma fila gigante das outras enfermidades. Várias cirurgias eletivas que não estão sendo possíveis ser feitas agora por falta de espaço, tanto de terapia intensiva como de hospital. Até completando aquela primeira parte, nós falamos da falta de medicação também. Eu não consigo fazer cirurgias eletivas. Então vai chegar um ponto que isso, assim que acabar o coronavírus, vai explodir. Então o hospital de campanha, ele serviria também, além de dar atenção para a questão do Covid, mas pós-Covid também, para que eu possa conseguir dar um atendimento completo para as outras pessoas. É caro? Sim, é muito caro um hospital de campanha. Só que o nosso hospital de campanha aí, que foi feito na Gamileira, para mim é o mais caro do país. Foi anunciado que ele foi o mais barato, só que ele não está funcionando. Então o dinheiro que eu gastei e não estou usando, então quer dizer que o hospital está muito caro. Vivem dizendo que não é a hora de abrir. Eu não consigo entender qual que seria a melhor hora de abrir. Eu não gosto muito, Daniel, de ficar falando de mim mesmo, mas essa é a minha 4ª epidemia que eu enfrento. Eu enfrentei a epidemia, fui para o Rio de Janeiro, em 2007, enfrentar a epidemia da dengue. Nós ficávamos em tendas, nós atendíamos 5.000 pessoas por dia. Em 2010, eu atendi o pessoal do HN1. Então, foi montado um CTI para HN1 dentro do hospital de Sabará, lá que chama Machado. Depois, eu atendi aqui a pandemia da dengue em BH. O ano passado foi uma coisa gigantesca. Nós tivemos que montar várias unidades dentro dos hospitais da FEMIG, na época que eu era diretor da FEMIG. Fora a febre amarela, que eu também acabei acompanhando e atendendo na época que eu estava na diretoria do João 23. É claro que o João 23 não era o hospital de referência para a febre amarela, mas nós tínhamos que dar suporte para os outros hospitais. Fora todas as catástrofes que eu atendi e comandei na época que eu estava no João 23. Então, isso que eu estou falando aqui, Daniel, tem propriedade única da minha experiência e da minha gestão, da minha pós-graduação que eu fiz nesse sentido. Então, a gente precisava, sim, de ter um hospital de campanha nesse momento, até a gente conseguir colocar os hospitais que estão aí a terminar e não terminaram. Como nós estamos falando de Belo Horizonte, o Hospital Júlia Kubitschek tem 40 leitos de terapia intensiva, com 80% pronto e a obra parada. O governo anunciou que vai reabrir, que vai reformar para abrir lá. Mas, por enquanto, a gente não viu isso ainda. A gente precisa disso para ontem. Verdade, doutor. Deixa eu voltar a tela aqui. Gente, para vocês verem como é que é importante. A pergunta que eu fiz para ele, por que fazer hospital de campanha e não fazer realmente hospitais igual o João 23, igual a Santa Casa, e o doutor explicou que direitinho, realmente é necessário fazer hospital de campanha, porque se for pôr no bolso, né, doutor, às vezes é até mais barato do que um hospital realmente igual o João 23, igual a Santa Casa. Mas o que mais me preocupa é o que você falou aí agora, é que não está sendo usado. Então, isso está preocupando todo mundo, é um grande elefante branco, né? Mas, enfim, vamos ver que nós estamos com o índice de Covid muito alto em Belo Horizonte, né? Pelo menos hoje. O ideal é que a gente não usasse mesmo, que ficasse o elefante branco sem usar, mas a gente precisa, porque, igual você falou, o platô está gigante, está muito aumentado o número, e não cai. A gente está aquele índice que ficou, subiu o pico, ficou.
e mantém a curva ainda. Isso. Hoje, inclusive, eu até vi numa reportagem, mostrou que Belo Horizonte parou. Tá parado assim, igual você falou. Ele estava indo, subindo, 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 agora chegou e está reto e parou. Tomara que... Mas esse parou é muito grande, né? Não é pequeno. O problema se fosse 10 casos, beleza, nós estávamos batendo palma. Mas não é assim, nós estamos falando de 50, 100 casos todos os dias e o trem não cai. Igual a pessoa comentou aqui, quando que vai cair? Eu lembro que a gente vem conversando desde fevereiro, o pico seria em março, de março pulou para abril, de abril pulou para maio, de maio pulou para junho, de junho pulou para julho, e nós já estamos caminhando em agosto, agora que parece que o trem estourou mesmo de vez, né? Parece que chegou e está andando. Porque a gente é um país continental, né? Vamos imaginar que o Brasil é a Europa. Então começou lá no Amazonas, depois foi para o Acre, depois lá para o Pará, depois no Nordeste, depois chegou a São Paulo. Foi uma coisa estranha, que pulou isso tudo, veio para São Paulo, ficou ilhado ali em São Paulo. São Paulo atingiu o pico realmente nessa época, maio, por aí. Sim. Agora São Paulo começou a cair. Então se começou a cair São Paulo agora, aqui tende a cair só no final de mês de agosto, infelizmente. Entendi, doutor. Quero mais uma pergunta, porque o tempo aqui passa rápido. É impressionante quando o papo é bom, passa muito rápido. E eu tenho uma pergunta aqui muito interessante que eu queria que você falasse, porque você está na linha de frente. Todo mundo está nos assistindo aí, pessoal. O doutor Marcelo, ele é especialista em gestão de saúde. Ele está na linha de frente, ele está atendendo. Ele falou há 2, 3 minutos atrás aí que é a 4ª pandemia ou epidemia que ele já passa por ela. Ele já passou pela da dengue, da HN1, do Covid e da febre amarela que ele acompanhou. Falei certo, doutor? Falou, isso mesmo. A próxima pergunta eu queria saber, doutor, simples, como que está a vida do profissional da área da saúde na linha de frente? Eu sei que essa é uma pergunta que às vezes é até um pouco boba. Meu pai é enfermeiro, eu sei como é que ele está passando, mas você é um doutor e você sabe de tudo que está acontecendo. Eu queria que você falasse disso pra gente, por favor. Daniel, agora nós vamos ter que ter uma live de quase 5 horas só para poder falar isso, né? Mas eu vou tentar resumir. O profissional está sofrendo muito. Ele está recebendo bomba de todas as partes, né? Ele recebe bomba do gestor, do diretor, ele recebe bomba da família, da sociedade, da imprensa. Ele está no olho do furacão. Está sofrendo muito, além de estar pegando mesmo o bicho, com o velho ditado mineiro, pegando na unha, né? Então, pegando o chifre na unha, encarando, e infelizmente, se contaminando muito, né? Nós somos o país que tem a maior contaminação de profissionais de saúde, disparado. Você tem ideia, os Estados Unidos tem o dobro de casos do Brasil, e nós temos o dobro de contaminados e o triplo de morte de profissionais de saúde em relação aos Estados Unidos, pra você ter ideia. Noite sem dormir, o desgaste de chegar em casa cansado, sair de casa para arriscar a sua vida e a vida dos seus entes queridos. Isso não é bem balela, que muitas vezes, vou fazer medicina, vou fazer enfermagem, vou fazer fisioterapia para poder cuidar do outro, que eu quero cuidar do outro. Só que agora ele está colocando a vida dele em risco, porque ele está dentro de uma epidemia que é altamente contagiosa. E mesmo com mortalidade baixa, para a proporção gigantesca que é o Brasil, são mortes demais, é muita morte. Você imaginar que hoje nós temos mais ou menos, mais de 400 profissionais de saúde que já perderam a vida. Profissionais guerreiros, profissionais queridos, profissionais que dedicam mesmo a sua vida em prol dos outros. Eu trabalhei muito tempo no SAMU, no pré-hospitalar, ir para dentro da favela, já enfrentei tiroteio. Meus colegas todos do SAMU, todos enfrentam isso todos os dias. Risco pegando a aeronave, risco da aeronave, às vezes, dar uma pane e cair. A Mimi está aí agora acompanhando a gente, a Mineia. Uma vez nós saímos e tinha raio caindo em volta do helicóptero, a gente achando até que o helicóptero ia cair. A gente passou maus bocados, mas eu posso dizer que agora nós estamos enfrentando um inimigo que ele não tem... a arma dele é a arma mais suja do mundo. Por mais que a gente tente se defender, ele ainda dá um jeito de desgueirar e atacar os profissionais de saúde. Então, como você disse do seu pai que está ali de frente, você deve estar acompanhando o tanto que ele está cansado, o tanto que ele está sofrendo, o tanto que a gente está vendo pessoas morrerem. Por mais que a gente tenha balela, fala assim, morre muito mais gente atropelada, morre muito mais gente
com tiro, facada, ou câncer, ou infarto. Só que isso não parou, isso continua ainda. E aí tem o Covid que vem mais para cima disso. E aí chega pacientes com a gente conversando, contando a vida dele, e de repente ele fala com você assim, doutor, eu não consigo mais respirar, eu não vou conseguir sobreviver, e aí passa horas depois esse paciente evolui para óbito. É uma coisa assim inexplicável, doída, sofrida, e muitos profissionais estão entrando no estresse muito grande, tendo uma síndrome que chama de síndrome de burnout, que é a estafa do profissional muito intensa de estar ali. Algumas pessoas que foram trabalhar, que não eram dali, totalmente da linha de frente, que foram para dentro da terapia intensiva, não aguentaram o rojão, não porque são incompetentes, mas porque a pressão é muito grande e ele absorvia aquilo. Ele era uma pessoa muito sensível, são pessoas muito sensíveis que estão absorvendo a dor da família, a dor das pessoas. Alguns familiares questionam os profissionais de saúde, dizendo assim, mas eu quero visitar meu profissional, meu familiar e você não deixa. Não é que a gente não deixa, é que realmente não pode. Nós não estamos fazendo excluindo a família. Né? O que a gente tem que fazer é diminuir essa aresta, de alguma forma mostrar para eles que é possível a gente ter o contato com os familiares, sim, mas não diretamente. E isso não é porque o profissional de saúde é ruim, não. O profissional de saúde não está ali. Ou algumas fotos, eu estou vendo algumas fotos aí que você colocou na sua parte aí, de profissional recostado, de profissional deitado no chão, profissionais às vezes que não conseguem dormir, sai de um plantão e vai para outro, e aí ele tira lá meia hora, 40 minutos só para poder descansar o esqueleto, porque a pressão é muito grande, e alguns procedimentos que demoram horas para a gente fazer, quando a gente vai ter que pegar acesso venoso central, funcionar uma artéria, ter que colocar o paciente em prona, é muito desgastante, é muito cansativo, e às vezes o corpo não aguenta, o corpo pede socorro, e a gente recosta em qualquer lugar que dá para a gente encostar. Verdade, doutor. Você falou tudo aí, eu coloquei umas imagens aí. É só para retratar um pouquinho que a gente conseguiu, né, ver na internet como que está a vida do médico, como está a vida do enfermeiro. Meu pai, ele é técnico de enfermagem, eu tenho conversado com ele, ele tem me contado cada coisa. Uma coisa que você me falou e que chama muita atenção, e eu não posso deixar de falar aqui, gente, que o doutor falou uma verdade. O paciente chega lá falando, chega lá conversando, contando parte da sua vida, e se torna amigo do médico, se torna amigo do enfermeiro, se torna amigo de todos os profissionais que estão ali na área. E na realidade, de repente, ele é entubado e de repente ele não volta mais. Meu pai comentou isso comigo e é muito triste. Quando você vê um paciente chega meio-dia, quando é 3, 6 horas da tarde, 18 horas, eles estão correndo com ele para um outro lugar e quando é meia-noite vem a óbito. Isso é muito triste, né, doutor? A gente está aqui, doutor, a gente quer agradecer muito, tá, mais uma vez, o seu tempo. O senhor é maravilhoso, que Deus continue te abençoando. Toda vez que eu solicito o senhor está aqui sempre nos ajudando, você já é figurinha nossa aqui, você sabe disso. Eu só deixei um espaço de tempo passado, porque eu sei que você está trabalhando muito, eu tenho acompanhado o seu trabalho, mas eu ainda tenho mais 2 perguntas para você, que eu tenho 2 perguntas, inclusive uma bem polêmica. Essa que eu queria fazer agora era a seguinte: o que fazer na área da saúde após a pandemia? Eu queria que você falasse isso para a gente. Daniel, nós vamos ter que reinventar, nós vamos ter que repensar o que fazer. Temos que planejar que vai acontecer de novo. Isso é fato. Eu dou uma palestra que eu até comentei com você, que chama Catástrofe, isso nunca vai acontecer. Vai acontecer, está acontecendo e vai acontecer de novo. Então, o legado, infelizmente o legado ruim que nós temos é de saber planejar melhor. Tanto da questão de treinamento mais específico para as equipes, uma rotina diferente dentro dos hospitais, a questão de como lidar com as famílias, lidar com as pessoas de uma forma mais global, e realmente a questão do planejamento. Saber que eu tenho que investir mais na saúde. Se nós tivéssemos um investimento na saúde mais efetivo nos últimos anos, nós não estaremos passando o sufoco que a gente está passando hoje. O que nós fizemos na época de João 23? O João 23 hoje tem 180 ventiladores e tem 110 leitos de CTIs. Então quer dizer que eu tenho 70 ventiladores de retaguarda. Porque o ventilador demora às vezes 24 horas para poder limpar, manutenção, às vezes falta peça, então eu não posso deixar faltar esse ventilador ali naquele momento. Alguns desses ventiladores eu fiquei sabendo que foi emprestado até para os outros hospitais, no sufoco, poder atender essas pessoas.
um planejamento de que a gente precisa, quando for fazer um plano de compras, eu sempre tenho que deixar uma margem de 20%, 30% com o meu fornecedor, porque se eu pegar equipamentos demais ou medicamentos demais, pode ser que esses equipamentos estraguem. Então, eu tenho que fazer uma compra e uma entrega progressiva disso. E treinar. Treinar, treinar, treinar. Todo dia eu tenho que treinar. Treinar de como agir numa situação de catástrofe. Tanto que a gente fala que as situações de catástrofe, elas baseiam tanto de umas causas grandes externas, isso também é uma causa externa. A gente costuma falar que a gente chama de uma sigla que chama QBRNE, que é catástrofes químicas, biológicas, radiológicas, químicas, explosivas e nucleares. Então, assim, veio agora a biológica. E a biológica, para mim, é uma das mais complexas da gente tratar. E passando essa pandemia, eu tenho que agora começar a fazer um cadastro e monitoramento das sequelas que esses pacientes poderiam ter apresentado, uma reabilitação melhor e também dar um aporte na fila que está parada, né? As doenças que estão no gargalo, que estão daqui a pouco estrangulando. Então, tem muita gente da oncologia aguardando, muita gente da cardiovascular aguardando, cirurgias abdominais, igual cirurgia de vesícula, de pedra nos rins, e essas cirurgias estão fazendo com menos eficácia ou menor número disso, porque a gente ainda não tem leite suficiente para isso, não tem medicação suficiente para isso. Então, eu tenho que pensar que eu preciso ter isso. As equipes ficaram mais unidas. A gente vai ter que escrever isso depois e mostrar o respeito mútuo. Uma coisa que é falada há muitos anos e a gente acaba deixando para lá é a questão da comunicação em círculo fechado. O que é isso que nós estamos mostrando para as pessoas que precisa ser feito? Um exemplo básico, o que é a comunicação em círculo fechado? Eu viro para um colega meu que está do meu lado e falo assim, olha, por favor, pulsione um acesso venoso. Ele me responde, acesso venoso pulsionado. Faça a medicação realizada. Então, eu preciso que isso seja a comunicação também melhore e pós-pandemia, nós vamos ter que melhorar um pouco mais essa comunicação. Melhorar essa questão de rede, né? Que hoje no Brasil nós temos 3 tipos de saúde, federal, estadual e municipal. E fica tudo brigando uma com a outra. E foi criado, o SUS já tem 88, né? Foi criado o SUS, então nós temos aí temos 32 anos de SUS. Então, o Sistema Único de Saúde é único. Não importa se o paciente está no município, no estado ou no governo federal, a conversa é única. Fica essa disputa meio estranha, que especialistas que estão dentro da Secretaria Municipal de Saúde falam uma coisa, especialistas da Secretaria Estadual de Saúde falam outra coisa, e especialistas do governo federal falam outra completamente diferente. Então, se a gente não pensar que nós precisamos colocar isso em pauta, levar principalmente para o legislativo. Eu acho que o executivo ele fica nessa briga total e o legislativo tem como colocar isso como base. Então, unificar as câmaras de vereadores com as assembleias legislativas e a Câmara Federal, para que a gente possa falar a mesma língua e dar valorização para esses profissionais de saúde. Quando eu falo de valorização, gente, eu não estou falando só da parte financeira, não. Porque se você imaginar que um técnico de enfermagem ganha R$ 1.400, né, e não tem nenhum tipo de benefício, é uma vergonha. Esse profissional de saúde que está ali do dia a dia, lidando, pulando de galho em galho, ele teria que ser dedicação exclusiva. Ele teria que ser. Existe uma briga hoje falando de 40 horas e 30 horas. Eu sou a favor de 40 horas e ele seja o profissional só daquele hospital. Porque às vezes ele tem feito 30 horas e trabalha em 2 hospitais para poder garantir a parte financeira. Se ele fizer 40 horas naquele hospital de dedicação exclusiva, eu vou pagar ele um salário adequado, eu vou dar condições para ele, como qualquer tipo de empresa, ele vai trabalhar também com produtividade e efetividade, e aí, tendo um resultado, eu vou pagar academia para ele. A gente não fala o tempo inteiro que saúde é também ter condicionamento físico. Você imagina só esses profissionais de saúde que só trabalham, não tem tempo para diversão, não tem tempo para poder fazer uma academia, não tem tempo do lazer. Eu tenho que promover o lazer. Uma coisa dessa pandemia que tem que ficar é cuidar de quem cuida. Eu tenho que dar melhor assistência para as pessoas que estão trabalhando de frente. E eu não estou menosprezando as outras classes, não, gente. É porque eu estou vivenciando aquilo que está dentro da minha equipe. Eu vendo vários profissionais de saúde adoecendo, não só pelo Covid, problema de coluna, problema cardíaco, problema intestinal,
problemas de casa com os familiares. Né? Então, até isso, eu preciso ter esse paciente em mãos. O que seria fantástico, que cada hospital tivesse sua academia lá dentro, com um profissional de educação física para dar reabilitação para essas pessoas. Eu conseguisse promover aquele, por exemplo, eu daria cinema, teatro para esses profissionais, para tirar um pouco da tensão daquilo ali. Eles só estão vendo aquela gravidade, aquele paciente está indo, está morrendo, e está fazendo de tudo, e mesmo assim não consegue resistir. E aí absorve isso e leva isso para casa. Eu precisava de um acompanhamento melhor psicopedagógico com eles. Né? Então, isso tudo é muito importante, que a pós-pandemia tem que ficar. Igual eu falei com você, Daniel, o nosso tempo é curtinho. Se fosse que eu ficaria 10 horas falando só sobre isso, o tanto que nós temos que valorizar os profissionais de saúde. São pessoas que estão colocando a sua vida em prol da vida dos outros. Falou tudo, doutor. Por que eu coloquei essa foto aí, gente? Todo mundo acha assim, não, eu colocou uma foto aí que tá todo mundo feliz. A pergunta é simples. É pós-pandemia. Eu quero, né? Porque meu pai tá aí na linha de frente, eu vou deixar a foto e vou falar e depois eu vou voltar para mim aqui, que quando acabar tudo isso, o profissional da área da saúde seja reconhecido e quando você for no hospital, realmente você vê todos os médicos felizes. Porque o que o doutor falou aqui é uma pura realidade. Eles cuidam da gente, né? Mas será que nós estamos cuidando deles? E isso não vem acontecendo, né? Os hospitais não têm uma academia, os hospitais não têm um psicólogo para fazer um acompanhamento, não tem um psiquiatra, enfim, não tem um amparato, né? A gente pensa assim, só nós que temos que ser cuidados porque nós estamos doentes. Não, a gente também tem que cuidar de quem cuida da gente. Está aqui do meu lado um grande médico, ele é pai de família, ele tem filhos, ele tem esposa e ele também precisa de cuidados, né? Não é só ele que vai cuidar da gente, mas nós também temos que entender que nós temos que cuidar dele. Por quê? Porque ele é um ser humano, ele não é uma máquina. E o doutor falou tudo. Lá na linha de frente tem muitas pessoas perdendo a sua vida para salvar a sua, tá bom? Doutor, a gente já até cumpriu o nosso script, eu queria tocar num assunto com você aqui. Até a assessoria colocou aí, uma pergunta até muito interessante, e depois eu vou finalizar com mais outra aqui. Ela colocou aqui a pergunta, me mostra aqui, assessoria, mas antes de entrar nessa última dela, porque a minha é para finalizar mesmo, a pergunta é assim, doutor Marcelo, qual é a sua opinião sobre a flexibilização e o momento? Eu queria que você falasse, é o momento? Perfeito, Daniel. Se eu tiver uma retaguarda, porque quando a gente pensou em fazer o lockdown, pensou em fechar a mesa, todo mundo dentro de casa, era para me preparar os hospitais e as equipes. Não só os hospitais, também a equipe de saúde da família, o PSF, o posto de saúde, todo esse pessoal. Não justifica eu trancar as pessoas ad eterno em casa. O pico chegou, está no platô. Então agora eu tenho que saber o seguinte, se eu tiver equipes para poder atender essas pessoas de um nível adequado, eu tenho que abrir. Não dá mais poder ficar todo mundo trancado dentro de casa, sabe? Porque 80% da população vai pegar, isso é fato. Só não vai pegar se tiver a vacina. E a vacina, agora que está começando a teste, ela vai vindo para nós lá em julho do ano que vem. Então, assim, tem que abrir o comércio? Tem, com parcimônia. A gente tem que ver o que vai ser aberto aos poucos. Mas nós precisamos, sim, que as pessoas também que estão perdendo emprego, que a saúde deles estão ficando mal, adoecendo, donos de lojas, de empresas tendo infarto, tendo AVC, por causa da preocupação e o nível de estresse gigantesco. Então, o lockdown é importante? Ficar em casa é importante? É, mas até o momento que eu preparo as minhas equipes. Então, deu tempo de preparar. Se não preparou, é outra história. Então, agora, eu tenho um hospital de campanha fechado, eu tinha que abrir ele total 100%, para que, se por acaso as pessoas precisassem de atendimento médico, iriam para lá. Então, a gente precisa, sim, eu acredito que deveríamos, sim, começar a abrir, sim, o comércio. Não dá mais, já chegou o limite, e igual eu volto a te falar, várias pessoas vão pegar a doença em casa, como aconteceu nos Estados Unidos, em Nova York, 40% das pessoas estavam em casa, porque vai pegar, vai se contrair sim. Lembrando que 80% está assintomático ou poucos sintomáticos, e aí a gente precisa dar suporte para as outras pessoas. Então a gente precisa agora mudar o esquema de fiscalização, o esquema de circulação, mas a gente precisa sim voltar à vida da gente aos poucos. As escolas eu acho mais complicado, tá? Só um pouquinho assim. As escolas eu acho mais complicado, mas o comércio a gente precisa abrir.
Ok, eu até coloquei um videozinho mostrando a vacina. Já até falou que seria a minha próxima pergunta. Você já deixou até um breve comentário falando que você acha que a vacina, então, só julho do ano que vem, você acha que ela vem? Ou você acha que ela Sim, vem antes? vem não, Daniel, porque nós estamos em fase de teste. O teste não é Sim. simplesmente saber, eu tenho que saber se aquela pessoa vai ser imunizada mesmo, se ela vai ter o contato mesmo. Então, por isso que demora um pouco mais. Uma vacina normalmente demora 2 anos, essa vacina vai sair em tempo recorde, essa vacina vai sair em 1 ano e meio. Então, assim, e além da produção, não só a vacina sair, mas também produzir. A primeira pergunta que nós fizemos aqui foi a respeito da falta de medicamento, que é a dificuldade de fazer as medicações. Você imagina só quais laboratórios vão produzir essa vacina. Então, isso também vai ser um pouco complexo, como é que a gente vai distribuir essa vacina. Por isso que eu estou sendo otimista para julho do ano que vem. Entendi, doutor. Deixa eu voltar a imagem para mim aqui. Doutor, mais uma vez, obrigado. Deixa eu só mandar um caso de alô aqui para a galera que está com a gente aí, que passou a nossa live hoje. A Poliana participou com a gente, a Tiziane está aí com a gente, Júnior, a Elba, a Alice, o Ciro, Ludmila, Cris Oliveira, Dri Esquárcio, seria isso? Esquárcio está aqui com a gente, Vinícius, Vieira, Rosimeire, Érica Vale, Breno, Márcio Alwais, um beijo para ele. Pastor Canelão, meu pastor, Gabriel, Fábio, família SMD tá aí com a gente, Oliveira Costa, Lindalva, e tem mais um ali, já falei, confere pra mim, assessoria. Aqui tem mais duas pessoas aqui, a Ana Paula entrou aqui, e o Edmar, meu pastor, já falei dele. Obrigado, assessoria, tá certinho. Doutor, muito obrigado por todos os esclarecimentos, tá? A gente tá chegando ao final, mais uma vez, eu só tenho a agradecer, você sempre nos atende muito bem, nossa assessoria sempre fala, o doutor é espetacular. Eu falei, para falar de qualquer coisa da área da saúde, tem que ser o doutor Marcelo, porque ele sabe de tudo, ele sabe de tudo. Você falar com ele sobre fratura, ele sabe, você falar sobre Covid, ele sabe, que ele é um cara que já vivenciou, e isso é muito bom. Gente, o doutor Marcelo está aqui do meu lado, não deixe de seguir as redes sociais do doutor Marcelo. O doutor Marcelo é um cara que está trabalhando na linha de frente, já tem muitos anos na medicina, é um cara que dá uma palestra sensacional, é um doutor espetacular. Então, entre nas redes sociais, ele, YouTube, Instagram, Facebook, porque quando ele voltar com as palestras dele, você que está querendo ingressar na área da medicina, ou você mesmo que não faz parte da área da medicina, mas tem curiosidade de saber muitas coisas, segue o doutor Marcelo, que ele vai dar todas as dicas. Ele fala de uma palestra que ele dá sobre acidentes dentro de hospitais. É muito legal. A gente já gravou um programa falando sobre isso, né, doutor? Sim. Que é muito legal. E eu vou deixar uma deixa aqui de um programa que a gente gravou lá atrás, que ele falou que 80% da população vai pegar o Covid. Doutor Marcelo, sempre, em todas as minhas entrevistas sobre o Covid, que ele falou aqui, eu fui um dos primeiros a falar de Covid-19 em Belo Horizonte, ele falou desde o começo, Daniel, 80% da população vai pegar. Eles vão falar que eu estou falando isso, que eu estou errado, que está tudo errado, mas não vai ter jeito. Você vai ver que eu estou certo. E mais uma vez, depois de 4, 5 meses que eu entrevistei o doutor Marcelo, ele deu todas as dicas, procura as outras entrevistas que a gente fez com ele, vocês vão ver que tudo que ele falou realmente se concretizou. Porque é um médico que está na área, já passou por 4 pandemias, então não é de brincadeira. Doutor Marcelo, se despede e mais uma vez, muito obrigado, ok? Obrigado você mais uma vez, é bom a gente sempre estar conversando, você tem um público grande aí, é bom a gente estar tirando dúvidas, né? Foi legal você falar para poder seguir nas redes sociais. Eu publico pouco, mas publico bastante. O meu canal do YouTube está começando, engateando. Eu quase não tenho gravado quase nada lá, mas o que tenho botado lá são as minhas entrevistas. Né? Nesse mês de julho eu fiz mais de 12 entrevistas. Então as pessoas podem rever as entrevistas minhas lá, o que a gente conversou a respeito também. E pode mandar, gente, todas as perguntas que vocês mandarem para mim lá no Instagram, eu vou responder. Tá? Pode perguntar à vontade. Pode ser que eu demore um pouquinho, mas eu respondo todas, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito, eu faço de tudo, eu posso muito bem falar, não sei. E se eu não souber, eu vou pesquisar para saber qual é a resposta. Verdade. Obrigado, e, gente, obrigado mais uma vez. E o doutor Marcelo sempre fala isso. Em todas as entrevistas que a gente faz com ele, ele fala, pode mandar para ele as perguntas lá, que ele demora um pouquinho, gente, porque igual ele falou, ele trabalha em vários hospitais, mas ele responde todas, viu? Entendeu? Toda vez que a gente chama ele sempre está nos atendendo. Eu não vou rasgar seda não, mas eu vou falar. Doutor Marcelo dá entrevista para a Globo
toda semana ele tá lá no MGTV lá, não podia nem falar, isso eu tô falando. Ele também já é figurinha carimbada lá, entendeu? Então, se vocês verem, a Globo procura ele, a Record procura, o SBT, porque ele é um grande profissional. Então, e nós, claro, né, assessoria que me cobrou aqui, e nós também, lógico que a gente só quer pessoas realmente profissionais, realmente pessoas que são comprometidas com o seu trabalho, com a sua profissão, e o doutor Marcelo, desde que eu conheci ele, através, que eu não posso deixar de falar aqui, do Adriano Marquesani, um grande amigo nosso, né, um grande parceiro, o cara, ó, gosta demais do Adriano Marquesani, ele tá aí nos assistindo, inclusive, então eu quero mandar um beijo para o Adriano mais uma vez, e o Adriano me apresentou esse grande médico, esse grande profissional, eu só tenho a agradecer a Deus, louvo ao Senhor Jesus Cristo pela vida do doutor, oro pela vida dele todos os dias, porque eu sei que ele está na linha de frente, e ele é pai de família, tem 2 filhas lindas, uma esposa muito bacana, e que Deus continue te abençoando, viu, doutor? Você continua sendo essa pessoa humilde que você é, simples, bacana demais, e pode ter certeza, você não vai sumir daqui não, se você sumir eu volto atrás e trago você de volta, porque eu gosto muito de você, tamo junto. Eu tive problema com o fone aqui, toda hora caindo, de apanhar o fone várias vezes, esse fone sem fio aqui que eu arrumei para falar um pouco melhor. Gostei do cenário novo, seu aí atrás aí, achei o máximo aí, os carrinhos aí, o aquário. Você viu? Tá bom, aí. Eu sempre fico mudando, né? A gente estava com um fundo de madeira, agora eu estou aqui no meu escritório aqui também, meus aquários, vocês que me seguem sabem que eu amo peixes, é o hobby que eu tenho, já falei isso com o doutor, né, doutor? Eu só tenho 5 a 6 aquários, mas é um hobby que eu tenho, e eu vou falar com vocês, gente, não deixe de seguir o doutor Marcelo, vale muito a pena. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Eu vou me despedindo aqui. Até a próxima entrevista, se Deus quiser. Ó, e tamo junto, hein? E que Deus te proteja aí, proteja sua família, viu? E tamo junto mesmo. E eu vou dizer uma coisa: sempre que você vem cá, eu fico muito feliz. Você é uma pessoa que eu gosto muito. Ó, coração do tamanho da tela de você e de sua família, viu? Você pode ter certeza disso. E tamo junto nessa caminhada aí contra o Covid. E eu quero trazer o doutor Marcelo aqui ainda, gente. Quando acabar tudo isso, entendeu? Ele vai falar: Daniel, vencemos mais uma pandemia. E eu tenho certeza disso, porque Deus é com nós e nós vamos vencer isso aí. E eu gostei muito da sua opinião também. Eu concordo com você quando você falou da flexibilização, que tem que abrir os comércios, porque não tem mais jeito de fechar. Eu também penso assim, eu acho que não tem mais jeito. A gente tem que abrir, vamos abrir devagarzinho. As escolas ainda vamos pensar, mas hoje eu vi que vai ter 3 modos, né, doutor? Vai ter, é igual um semáforo, o vermelho, o amarelo e o verde. Vamos devagarzinho, vamos por degrau, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Beleza? Doutor, muito obrigado, um beijo no seu coração. E, gente, sábado tem culto, tá? Se você quer uma palavra abençoada, um pastor vai vir do Rio de Janeiro, vai abençoar a sua família, como você tem sempre feito. Doutor, um beijo para você, despede final aí que nós vamos embora. Gente, um abraço, fica com Deus e tamo junto, tá? Precisando de mim, se tiver meu alcance, pode contar comigo, que eu tô sempre para poder ajudar todos, tá? Um abraço, um beijão no coração de todo mundo. Valeu, gente. Um beijo no coração de todos. E lembrando, hein? Carimba que é top, ó. Vem comigo e até sábado, se Deus quiser. Fui. Valeu.